que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também, eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também, eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também, eu desisto. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. Esse cara mandou a senha da Netflix dele pra 800 mil pessoas. Ele tava puto porque a Netflix ficou mais cara. E pra se vingar, mandou a própria senha pra um servidor inteiro do Discord. Na hora, todo mundo logou e ele não conseguia mais ver sua série. A Netflix começou a ficar em várias línguas. E as pessoas começaram a ver séries bem diferenciadas. E depois de alguns minutos, um abestado trocou a senha. Só 1% das pessoas consegue ficar mais tempo sem piscar que eu. Uma pessoa normal consegue por 10 segundos, e se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Parabéns, você ganhou. Quantas mordidas desses animais te matariam? Leão, eles são muito fortes e por isso levariam só 11 mordidas pra você e dessa pra melhor. Gato, se você for alérgico que nem eu, reze. Mas se você for uma pessoa normal, levariam 89 mordidas pra um gatinho te levar de arrasta. Pra mosquitos te matarem, você precisaria ser mordido 1 milhão de vezes. Isso porque você teria um choque anafilático e muita inflamação. Água viva. Em média, 10 picadas tem veneno suficiente pra derrotar uma pessoa. Mas se você der azar e for uma espécie perigosa, uma só já fodeu. Por fim, dragão de Komodo. Pensando na mordida em si, você precisaria levar 100 pra partir. Mas se você deixasse o veneno agir, uma só já seria letal. Eventos que mudaram o mundo no ano que você nasceu. Se você nasceu em 2005, tem a mesma idade do YouTube. Ele começou como um simples site, mas virou a maior plataforma de vídeos do mundo. Em 2008, surgiu o Bitcoin. E se você tivesse comprado um assim que nasceu, teria R$500 mil hoje. E em 2010, o Instagram foi lançado. E mudou o jeito que a gente tira foto pra sempre. Se você nasceu em 2013, veio ao mundo junto com o GTA V, que foi o produto de entretenimento que mais ganhou dinheiro na história. E se você é de 2014, nasceu junto com a Alexa. Comenta o ano que você nasceu pra eu fazer parte 2. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores, mas se você visse ele na rua não ia nem reconhecer. E por fim, o Freddy Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia.
cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram o fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$ 200 pelo corte. Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1984, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1984, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Cor da minha pele agora. Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar
em casa. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas prevêem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas prevêem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Você sabia que existe uma ilha que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro do Canadá? Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, nesses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, nesses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, nesses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. O YouTube me levou pra Nova York pra contar as coisas novas que vão acontecer na plataforma. Aquele youtuber que você gosta, mas que posta pouco porque não tem tempo pra editar, vai poder postar muito mais. Porque agora tem o Mia que edita os vídeos sozinha. Também vai dar pra adicionar objetos de IA no vídeo. E aquelas ideias malucas de vídeo que a gente tinha, mas não conseguia gravar, agora finalmente vão existir. Outra coisa insana é a dublagem em outras línguas com movimento labial. Esse é o vídeo original em italiano. Proprio dall'estetica. Adesso inizio a raccontare. E esse é o mesmo vídeo dublado em inglês pela IA do YouTube. About the things that have really changed. Eu fiquei bem em choque, tá? Vai dar pra ver vídeo do mundo inteiro mesmo sem falar outra língua. Também vai ter um Mia que vai ajudar nós criadores a entender cada vez mais o que vocês querem assistir. E vai dar ferramenta pra gente melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Esses são só alguns dos anúncios que eles fizeram e eu tô bem empolgada pra começar a usar. Fora que eu fiquei um pouquinho feliz deles terem me chamado. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.